Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos, um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta terça-feira, 27 de junho de 2023. 27 de junho, já praticamente estamos no final do primeiro semestre do ano de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, no dia 27, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Terça-feira, comentários de César Martins, nos controles Maria Clara. Bom dia, César, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos acompanham aí. É isso aí, tá acabando, né? Primeiro semestre já, 4 diazinhos a gente já inicia o segundo semestre, meu aniversário aí já abrindo esse segundo semestre, a coisa tá, tô no meio do inferno astral essa semana. Já tá começando o inferno astral. Rapaz, pagar velhinha tem dessas também. Bom, terça-feira ensolarada, é o ninho tomando conta, mantendo as temperaturas elevadas. Começa com um pouquinho de frio, né? Na parte da manhã, e aí depois a temperatura aumenta e no finalzinho da noite cai, né? Bom para dormir, bom para ficar mais ameno, né? Nem tanto frio, nem tanto calor. Mas, lembrando que isso é atípico, né, César? É isso, então, inclusive... a gente tinha há 1 ou 2 semanas atrás, a gente estava com as temperaturas muito mais baixas, né, nos extremos do dia, logo pela manhã e durante as madrugadas, à noite, a madrugada, e agora até que a temperatura está mais agradável, tá mais gostoso, e o pôr do sol sensacional, né? Espetacular, né? O dia claro, limpo, céu de brigadeiro. 10 horas mais 4 minutos, vamos às matérias que fazem parte do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desse dia 27 de junho de 2023. Copom, ata sinaliza possível queda da taxa de juros em agosto. Arraia do PT promete festa junina. CPI do 8 de janeiro. STF nega pedidos da comissão para compartilhar inquéritos sobre atos de fake news. PSDB faz 35 anos em meio à crise. CAS avalia exame toxicológico obrigatório no caso de acidente de trânsito com vítima. Congresso buscará com o Executivo soluções para apoiar a Argentina, diz Pacheco. César, todas elas, alguma delas, fica à vontade. Eu acho que tem aí essa questão do PSD. Essas são as matérias. As matérias que a gente vai discutir. Achei que a gente ia iniciar. Vamos agora para aquelas manchetes que não dá para passar em branco. Essas nós vamos falar rapidamente. Vamos lá. Para não passar em branco, presidente Lula meta entregar Funasa para Centrão e poupar Ministério da Saúde. Henrique Meirelles defende posição do Banco Central e afirma que só política fiscal séria irá reduzir juros. Segurança nos aeroportos. Bagagens de voos internacionais serão fotografadas. Inflação em 12 meses é menor desde outubro de 2020, mostra a prévia do IPCA. Plano Safra. Governo anuncia financiamento de 364 bilhões de reais. Municípios paulistas recebem 1,38 bilhão no 4º repasse do ICMS de junho. Cidade de São Vicente, responsável pelo vandalismo no Piro dos Apaixonados, é detido pela Polícia Civil com auxílio das câmeras do CCO. César, agora sim, todas elas, alguma delas... eu acho que o que mais chama a atenção aí é exatamente o posicionamento de Henrique Meirelles, que foi um ferrenho apoiador aí da candidatura do atual presidente Lula, se colocando aí favorável à posição do Banco Central. Eu particularmente tenho
a mesma opinião. Eu acho que realmente o Banco Central tem sido cauteloso, sim, porque até o momento, como a gente comentou agora no início do programa, a gente está entrando no segundo semestre do ano e até o momento a gente não definiu qual será a nossa política fiscal. Relembrando que a gente já disse em diversas ocasiões anteriores, a gente tem um buraco gigantesco para encerrar no orçamento para encerrar o ano de 2023 e um buraco gigantesco já previsto para 2024. Então a gente tem que sim estabelecer, os juros está alto. Os juros está alto e como é que a gente baixa se a gente ainda não sabe qual caminho vai ser tomado? Então penso eu sim que o Banco Central tem sido cauteloso, de repente até excessivamente, mas não por deliberalidade, não por vontade própria, né? Vontade própria, não por um simples ego. Não é picuinha com o governo. Exato, e sim porque a situação e a falta de agilidade entre governo e legislativo forçam tecnicamente com que essa seja a forma da economia não ter uma piora. Então, esse é o meu pensamento. Eu vejo muita gente criticando, não, porque como que não baixa os juros? E como que a gente não aprova qual vai ser a nossa regra fiscal? Como a gente vai caminhar? Eu acho que o Senado fez alguns ajustes no projeto do arcabouço fiscal sensacionais e deixaram muito melhor o projeto, diga-se de passagem. A Câmara só empurrou para frente, enquanto o Senado de fato avaliou e fez ajustes relevantes, tirando aí Fundeb do teto de gastos, tirando o repasse aí do Distrito Federal. Então, quer dizer, são ajustes muito importantes que a gente já comentava sobre esses ajustes antes dos deputados fazerem a aprovação. Eles não quiseram tocar no assunto, o Senado foi lá e teve a coragem de fazer. Então, eu acho que de todas as matérias, apesar da relevância de diversos outros pontos aí, eu acho que a mais relevante ainda é essa, porque tem afetado o nosso país, e enquanto isso não caminhar aí com máxima velocidade, de fato eu não vejo como o Banco Central ter uma postura diferente. Eu vou fazer um apontamento aqui em relação à questão da FUNASA e do governo, né, essa discussão da FUNASA para poupar o Ministério da Saúde. O que me chama a atenção é que quando se fala nessa composição do governo, isso mostra muito claro que, na verdade, a preocupação não é com a condição técnica de quem vai assumir. Porque se um partido está interessado no Ministério da Saúde, se você oferece a FUNASA para ele, significa que não há nenhuma proximidade técnica nisso. É simplesmente um ajuste, é uma acomodação para cargos, para apadrinhados. É só isso. É só isso. Então, quando se discute, eu vou dar a FUNASA para não perder o Ministério, na verdade você está dando algo porque o país acaba sofrendo do mesmo jeito, né? E o Ministério da Saúde ou a FUNASA. E ainda mais, né? A FUNASA, nessa questão das regionais, também está no bojo aí a discussão com outros partidos para a composição. É o que a gente chama da negociação para o apoio partidário. E a que custo, né? Já foram as emendas, agora são os ministérios. Então, a que custo? Né? E o problema todo é que a gente tem dado um monte de cabeçada, tem tido um atraso absurdo aí em diversos assuntos super importantes, essenciais para o desenvolvimento do país como um todo, e a falta do conhecimento técnico tem feito a gente cometer erros super amadores. Então, é um problema seríssimo, né? Essa barganha política tem atrasado demais o país. Que tá o grande lance é esse. Não tem só evitado com que a gente caminhe em direção ao avanço, tem atrasado de fato, tem feito a gente andar de ré em muitos assuntos, em muitos pontos que já eram definidos. Então, realmente eu acho que a gente tem que estar um pouco mais sério. Claro que é necessário que o executivo faça a sua negociação ali para que haja a governabilidade
Só que, porra, a gente tá vai estar entrando no 7º mês do ano do governo, a gente ainda tá, assim, a gente já tinha que estar avançando. O próprio presidente fez uma reunião há 2 semanas atrás com o seu ministério e falou que não é mais hora de criar novas ideias, é hora de colocar em prática tudo que foi proposto até agora. E o próprio executivo, o próprio governo ainda está negociando ministérios. Outra coisa que me chama a atenção, a manchete de que a segurança nos aeroportos, agora as bagagens vão ser fotografadas. Mas isso já era para ter sido feito, né? Depois nós tivemos um incidente na Alemanha com as 2 brasileiras. Isso mostrou que realmente é necessário, até para você identificar quem é o dono de quê, né? Fica meio estranho, né? Não, meio estranho e um tanto quanto vago, porque o Brasil sempre sempre mostrou aí a quem quisesse que os aeroportos são absurdamente e extremamente seguros, que são monitorados pela sua totalidade, e de repente agora vem falar por que vai tirar foto se a gente já tem esse monitoramento aí, as bagagens são etiquetadas, há registro por vídeo. Você tem que pessoalmente fazer o despacho da sua bagagem e agora ainda vai tirar foto. Peraí, você já faz todo um processo de segurança exigido pela alfândega, exigido pelo aeroporto. Agora você ainda vai ter a foto. Porque o que me chama a atenção, porque as bagagens elas foram adulteradas depois que saíram da mão do passageiro. Exato. Foram adulteradas ali. Foi tudo feito, foi trocado, etiqueta, sei lá o que foi feito, foi adulterado. A fotografia vai dizer, em alguns sistemas ela vai dizer que é ok, em outros não. Não, o que é necessário se ter é a transparência quando a bagagem deixa de estar na sua mão. Exato, porque aí que tá. Porque a bagagem o passageiro, ele despacha a bagagem, ele fica com comprovante do que ele despachou. Da mala, não do conteúdo. Exatamente. Então, quer dizer, o que vai mudar? Se trocar a etiqueta, vai ter a foto. Não, mas tudo bem, a foto vai substituir, vai tirar o vídeo, porque hoje já tem um vídeo do que eu estou despachando. Concorda? Então, sim. O que vai mudar? A foto vai... É vago. Faz a verificação antes da partida. Você vai embarcar, nós vamos fazer a vistoria na mala, coloca os scanners, coloca tudo isso, pronto. Porque senão fica vago. Fica difícil, né? Bom, então é aí. 10h15, vamos às matérias desta manhã de terça-feira, de inverno, com temperaturas altas. Copom, ata sinaliza possível queda na taxa de juros em agosto. O Banco Central diz que vai manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao ano, até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O texto sinaliza que a taxa de juros poderá começar a baixar a partir da próxima reunião do grupo em agosto. O arcabouço. Então, as metas. O que foi feito? Ainda se está trabalhando com o orçamento do governo anterior, o orçamento do presidente anterior. As metas, inflação, controle, o que está sendo feito? É correto. É o que a gente comentava há pouco, né, Márcio? Não adianta fazer essa pressão ferrenha e muda como vai ser feita a reavaliação da inflação e pressiona o Banco Central para reduzir juros. Só que, assim, efetivamente, a parte executora, a parte o que está sendo, o que está acontecendo, o que o governo, o executivo tem feito para passar ao mercado financeiro a segurança necessária, para que aí sim a gente tenha uma economia mais estabilizada, segura, e traga investidor em que seja garantido que o crédito que a gente tem concedido vai ser cumprido, vai ter os seus pagamentos ali honrados, porque até então o juros está alto porque a gente não tem de fato a economia sólida e com as devidas garantias que precisam ser tidas. A gente só tem extrapolado, tem tido um aumento de despesa considerável, incluído num orçamento que já não foi preparado para isso,
e sem sequer a ideia de onde surgirão as receitas. Eu quero gastar, mas para gastar eu tenho que isso. faturar. Se eu não faturo... 10h17, mais uma matéria. Arraiá do PT promete festa junina. A confirmação da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Arraiá do PT no próximo sábado, dia 1º, fez a procura de convites disparar. A festa junina do partido ocorrerá em um clube de Brasília, com renda destinada ao programa de formação política da legenda. Os convites custam de 300 a 5 mil reais e estão no último lote. A festa deverá ter cerca de 500 pessoas. Olha que maravilha, né? Festa junina, tradição, Brasília. Lógico, eu acho interessante que o partido usou do seu ícone para fazer com que seu Arraiá tivesse ainda uma maior procura. Né? Me chama a atenção dos 300 a 5 mil, eu não sei se são as mesas separadas, qual é a diferença desse Arraiá. Mas observa-se que o partido fez toda essa estratégia e, lógico, não é ilícito. Fez e a presença do presidente da República vai fazer com que muitas pessoas tenham interesse de participar. Por que eu estou falando isso, César? Nós comentamos aqui sobre os valores gastos na compra de imóveis e tudo mais para casa, né, do presidente, para a residência oficial do presidente. E aí a gente até comentou, falou, poxa, mas será que não poderia ser feito de uma outra forma, né? Afinal de contas, se você consegue minimizar um gasto desse, ou então dar um exemplo de gasto desse, segue em todos os outros, né? Quem não gostaria de mobiliar a casa do presidente da República, né? Pelos seus móveis, olha, a minha empresa que forneceu, nós que garantimos, fizemos a doação, fizemos uma outra incorporação, faça-se um trabalho, mas tudo bem. Não se faz isso no governo, mas o PT tomou a iniciativa de fazê-lo e não tem nada de errado em fazer o Arraiá, né? Muito pelo contrário. É tradição, né? E a gente sabe que tradição é muito bacana. As cidades têm arraiais por aí, todos os arraiais têm as suas brincadeiras, as pescarias, tudo mais, né? Tem disputa de quadrilhas, né? Tem aquela questão das quadrilhas que vão se apresentar e a gente imagina que esse arraia vai ser bem festivo. César. Olha, Márcio, é difícil eu fazer um comentário a respeito desse assunto porque para mim tem muito conflito aí, né, de interesses. Não sei se seria de interesse, mas conflito de ideologia, eu diria. O Partido do Trabalhador não é um partido criado para defender o trabalhador, defender que a classe trabalhadora dentro do nosso país, a classe trabalhadora tem que ter o direito à equidade, eu diria. Não é... A gente fala tanto em defender, inclusive, não, vamos ajudar a Venezuela, o povo... Enfim, por quê? Porque a questão da injustiça, a questão da exclusão, a questão... toda a ideologia que o Partido dos Trabalhadores leva à frente, carrega na sua bandeira, né? Nas suas lutas. E de repente você faz uma festa junina que o ingresso mais barato é R$300. E o mais caro, 5 mil reais. Até aí, o mais caro, quanto ao mais caro eu não discuto mais, porque se eu tiver condição e quiser ajudar o partido e quiser pagar 50 mil reais, ok. Agora, e se eu não tenho condição, mas eu quero participar de uma festa tradicional do partido o qual eu faço parte, o qual eu acredito, eu não consigo. Concorda? Assim, a massa... Quanto por cento de afiliados do Partido do Trabalhador tem condição de pagar R$300 no ingresso de um arraiá? É isso que eu me pergunto. E não é assim porque é o PT, podia ser o PSDB, o MDB, o PSOL, o partido que fosse. Agora, quanto da fatia de afiliados de um partido tem condição de pagar R$300? Então, quer dizer, no final das contas, Márcio, vai acabar sendo uma festa política. Quem vai estar, né, dentre os 500 participantes, quem estarão lá são senadores e
deputados e empresários. Então não é uma festa para os seus afiliados, é uma festa para o seu nicho de apoiadores. E aí a gente volta para algo que é preocupante, porque a lei, a Justiça Eleitoral mudou a forma das doações para campanhas exatamente para que não houvesse um favorecimento Tem que ser de lisura, empresas. né? Transparência. E aí, ok, você não doa mais lá na campanha, porque... Só que aí você compra um convite de R$5.000 Então, para apoiar política partidária. Então, você tocou num ponto que é bem específico, né? Não é uma agremiação, não é uma associação, é um partido político. E é regrado durante o período eleitoral, tudo uma condição. Agora, como eu posso, fora do período eleitoral, ter tal atividade? Então, quem está comprando ingresso, como está pagando esse ingresso, quem está comprando realmente tem condição de... Está lá no imposto de renda do cara, que ele tem condição de pagar os R$5.000 ali para estar no ingresso, os R$300 para estar no ingresso. Porque quando você doa na campanha eleitoral, você declara como doação. E agora? Agora é um evento social, exato. Você está comprando a participação numa festa. Você está comprando um ingresso para um local. Então, como é que funciona isso? É livre de impostos? Ingresso que custa... Porque o PT pode fazer o arraiar, o MDB pode fazer o arraiar, o PSDB pode fazer o arraiar, os partidos na cidade podem começar a fazer arraiás. E aí, então? Como funciona isso? Não, e o ingresso custa praticamente um terço do salário mínimo. Então, se for colocar na liquidez, é mais de um terço, mais de 30% do salário mínimo, descontados os impostos. Você imagina se nos mais de 5 mil municípios do país, cada prefeito decida fazer o arraial do seu partido? Precisamos ter a regra. Nada contra, mas que se tenha a transparência, né? Que se faça a transparência, né? E como você falou, é uma festa para angariar fundos, já declarou que é uma festa para angariar fundos para o projeto da legenda, né? Então a gente fica pensando aí, né? E se está com problema para fazer os projetos da legenda, como é que pode pedir um canal de comunicação, uma TV? Então fica mais difícil, né? Mais difícil. 10h24, vamos agora rapidinho para a próxima matéria. Vamos deixar o arraiá de lado, essa festa junina de lado, e vamos para a próxima matéria. CPI de 8 de janeiro. STF nega pedidos da comissão para compartilhar inquéritos sobre atos de fake news. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou à CPI de 8 de janeiro o acesso a informações sobre inquéritos abertos contra autores dos ataques golpistas. Informa que, no momento, a existência de diligências em curso inviabiliza o compartilhamento de provas pleiteadas, disse Weber em mensagem encaminhada à comissão. A resposta da ministra diz respeito a 8 requerimentos aprovados pelo colegiado que são de autoria do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo das apurações do Supremo. Apenas um dos 8 inquéritos cujas informações foram pedidas não é relacionado diretamente aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Conhecido como inquérito das fake news, ele existe há 4 anos e tem como objetivo apurar ataques orquestrados contra as instituições. Os inquéritos são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Arthur Maia, do União da Bahia, presidente da CPI, se reuniu com Moraes no dia 13 de junho. Na ocasião, o parlamentar já havia dito que o STF só iria compartilhar as informações após terminadas as diligências, o que deve acontecer em meados de julho. Todos os nossos pleitos apresentados ao ministro em relação ao compartilhamento de dados foram atendidos. O ministro informou que assim que nós fizermos a solicitação dos processos que estejam em sigilo, mas que não estejam em diligência, ele autorizará imediatamente o compartilhamento, disse o presidente da CPI, que acrescentou. Já há processo em diligência, ele pediu que esperássemos a conclusão e a investigação está em curso e em fase conclusiva. Como a CPI acho que tem 6 meses, né? Período de 6 meses, pode ser renovado, 6 meses. Então eles vão aguardar a conclusão dos inquéritos do STF, né? É interessante isso. Né? Então está sendo feito. Houve a promessa, é lógico. O pessoal antecipou, pediu, mas sabendo que ia ser negado, né? Sim. Ia ser negado, que não iria dar as informações, porque não está concluso. Como é que você vai informar algo que não está concluso? Exato. Você já não tem uma conclusão, certo? Então, eu acho que é muito claro, né? Chega até a... Chover no molhado, né? Chega até a ser cansativo comentar, porque
como é que você pede informação de algo que ainda está sendo investigado, ainda está sendo trabalhado? E foi algo conversado anteriormente. Exato, aí para compartilhar no meio de uma CPI. Então, quer dizer, a gente perde realmente a essência, se torna repetitivo, se torna cansativo. Você pede o que já havia sido orientado que não seria disponibilizado. E você faz um pedido em cima de algo que já havia sido conversado. Exato. Quer dizer, deixa de ter uma credibilidade e passa a ser interesse de holofortes. É isso aí. Vou fazer um pedido para aparecer, para apresentar na mídia, para aparecer? Falou tudo. Assim, mais para fazer uma cena política, mais para aparecer no holofote do que de fato. Então, quer dizer, aí a gente deixa de avançar, é o que a gente estava falando, Márcio. A gente deixa de avançar em pontos, em assuntos que são essenciais avançar, porque a gente fica perdendo tempo com esse tipo de firula, sabe? Com esse tipo de busca por confete, de busca por holofote. Então a gente tem que ser um pouco mais sério e objetivo para poder realmente caminhar na velocidade que o país, que o povo precisa, né? Nós chegamos a dar essa informação aqui, que o acordo, né, que aquilo que estava transitando ainda não seria colocado, essas diligências, o que estava sendo investigado não tinha como ser colocado. Posterior, havia dado. Inclusive, o presidente da CPI disse, então, como ter 6 meses de CPI, dá tempo para concluir e a gente receber as informações. Ok. Aí agora vamos com o pedido hoje. Quer dizer, é para fazer firula, é isso aí. Né? Aí não dá, né, gente? A gente fala tanto de fake news, mas também ficar utilizando palanque para coisas que não tem sentido. Só né? falta depois falar, desculpa, eu esqueci. Não, reiterar o pedido. Aí reiterar o pedido. Vamos pedir novamente. Aqui onde já se viu, não dá as informações, porque é brincadeira, né? 10 horas e 29 minutos. Vamos à próxima matéria. PSDB faz 35 anos em meio à crise. Com 35 anos de fundação, completados no último domingo, o PSDB enfrenta que talvez seja a sua maior crise. Partido que por anos protagonizou os maiores embates da polarização contra o PT em torno da disputa da presidência da República, o PSDB saiu das últimas eleições gerais com um nanico. O primeiro baque significativo ocorreu na disputa de 2018, quando o PSDB foi a principal vítima do fenômeno Bolsonaro. Na época, o então candidato tucano Geraldo Alckmin, hoje vice da República pelo PSB, conquistou apenas 4,64% em um desempenho pífio. De lá para cá, a situação só piorou. Em 2022, o PSDB, pela primeira vez na sua história, abriu mão da cabeça de chapa para apoiar Simone Tebet, no MDB, após rifar João Dória, que havia sido escolhido representante em tumultuadas prévias disputadas também por Eduardo Leite. O governador gaúcho assumiu então a presidência nacional do partido com o desafio de levar o PSDB de volta à posição de relevância. Dividido entre as agendas do Piratini e do dirigente partidário, Leite vem realizando encontros com os diretórios estaduais para ouvir as demandas regionais. Uma consultoria também foi contratada para apresentar diagnósticos sobre a situação do partido. Leite não esconde que segue apostando em trajetória nacional e que está em seus planos disputar o Planalto em 2026. Até lá, no entanto, há muitas variáveis que passarão e que precisam ser observadas. Entre elas, além do êxito ou fracasso do comando do PSDB e na tarefa de viabilizar o partido, o desempenho de Leite, primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, no Executivo, servirá de vitrine. A matéria falou muito dessa situação do que o Leite está à frente do Rio Grande do Sul, reeleito. Mas um dos maiores baques para o PSDB foi perder o estado de São Paulo, o comando na locomotiva do país. César. O PSDB ele vai precisar fazer um trabalho aí de reinvenção de fato, né? Porque um choque muito forte foi essa perda, né, da governabilidade em São Paulo, a perda do Palácio dos Bandeirantes. Do Palácio dos Bandeirantes, de quem vinha comandando há 30 anos. E assim, não só isso, né? O governador Tarcísio ele vem fazendo um trabalho que se alinha muito ao que o PSDB fazia, né? Não foi um choque de gestão. Então ele vem trabalhando muito na linha, ele vem sendo muito maleável aí nessa questão. Ele não chegou com aquela extrema direita ferrenha para governar. Não, ele tem trabalhado muito ao centro, assim como o próprio PSDB já fazia.
E isso vem dando a ele crédito e alguns adeptos que a princípio não gostavam da ideia, né? Da mudança de governo, da saída do PSDB no governo. Assim, o PSDB tem um desafio gigantesco, tem aí praticamente 2 anos para trabalhar nesse desafio para que o Eduardo Leite, com o PSDB, seja a figura a disputar a presidência da República. Hoje, eu não vejo viabilidade. Nessa situação, acho que o Tarcísio já sai da larga na frente. Né? Então, hoje eu não vejo viabilidade do Eduardo Leite conseguir disputar ali de forma competitiva o governo do país. Haja vista aí a última em que o PSB tinha um corpo muito melhor e o nosso hoje vice-presidente Geraldo Alckmin teve 4%, nem 5% das intenções de voto para a presidência. Então quer dizer, hoje o PSDB está menor ainda, menos expressivo ainda, com número de cadeiras reduzidíssimo, né, Nico? Né? Irrelevante dentro do legislativo. Então é um trabalho aí que depende de um resultado rápido e um trabalho muito árduo para ganhar corpo novamente, um partido de... A força política a gente tinha aquela política do café com leite, né? Que era Minas Gerais e São Paulo, uma política de café forte. Agora o Rio Grande do Sul está assumindo uma terra arrasada, digamos assim, que esse é o PSDB, que você não perde... Você não teve candidato à presidência, você perdeu o estado que você dominava há mais de 30 anos e você acumulou derrotas na última eleição, que não só na última, mas vem mostrando uma dificuldade de entendimento e de vínculo com a população. O PSDB precisa se reinventar, se dissidente. Só fazendo um parênteses, e não só isso, né? Até para você continuar, desculpa interromper, mas não só isso. E você ainda tem municípios, prefeitos, que estão... mudando de partido até por conta de manterem uma melhor governabilidade com seus governadores e agora até com o presidente da República. Então, quer dizer, você tem ainda gente, além do PSDB estar num momento muito difícil, você tem gente pulando do barco. E é interessante, César, você comentou do estado de São Paulo, nós já falamos aqui, a locomotiva paulista ela está andando com o Tarcísio à frente, mas ele não fez grandes mudanças. A máquina está consolidada, a locomotiva está nos trilhos e está caminhando. Ele vai deitar, dar mais agilidade, acertar alguns pontos, mas a máquina ainda é tucana. A máquina vigente ainda é tucana. A administração tucana, ou seja, o legado da administração tucana ainda é aquilo que faz andar a locomotiva. O problema do PSDB foi totalmente nos ícones políticos. Exato. Ele não renovou a sua cúpula, né? Muito pelo contrário, parece que ele implodiu. O Dória foi eleito, mas não levou, não assumiu. Dória saiu do partido, saiu da política, desapareceu, disse que não queria mais. Não se criou nenhum outro ícone para se realmente ter condição de pleitear não só o governo de São Paulo, mas também a cadeira da presidência, né? Ele não trouxe gente nova e o pior, ele continuou endeusando figuras emblemáticas, figuras que às vezes até retrógradas à frente do partido e assim, o resultado estava terra arrasada, agora explícito, né? Assim, onde chegaria isso estava escrito já estava nítido para todos. Embora dependa de algumas ações de algumas prefeituras, mas como você mesmo disse, aquelas que não estão andando bem continuam no partido, e outras que podem estar andando mais ou menos estão começando a migrar. Porque o prefeito pode mudar de partido a qualquer momento, né? Não tem obrigação de permanecer na sigla. E tá aí, o tucanato com dificuldades. Bastante. Eu não sei se tem eu acho que nos próximos 2 anos tem eleição. Eu não sei, será que consegue se ajustar para tanto, né? Eu não, assim... A sigla tem um nome, mas será que agora ainda tem essa representatividade? Assim, de fato ela carrega um nome muito forte, tem uma história aí notável, mas quanta força ela tem hoje para brigar sozinha? Talvez o caminho seja de fato a junção aí, o apoio a partidos que estejam aí trabalhando
com um pouco mais de força, com um pouco mais de relevância, até para poder ganhar corpo novamente. Eu não consigo hoje enxergar o PSDB com força de brigar de igual para igual. Faltam ícones. Faltam pilastras políticas. Faltam pilastras políticas, até porque além de não, como eu já mencionei, além de não ter trazido gente nova, perdeu gente importante. E isso é bastante complicado aí para essa identidade, a gente sempre chama dos coxinhas, né? Os coxinhas e tudo mais, porque o filiado do PSDB, o simpatizante do PSDB, ele sempre teve uma linha de posicionamento bem sutil, uma coisa bem sutil. Ele nunca foi um radical, ele nunca foi alguém que se radical. E de repente hoje o pessoal da extrema-direita assumiu posição. E o PSDB não representa essa extrema-direita. O partido que representava todo um segmento deixou de representar essa extrema-direita. Não vem no PSDB alguém que represente. O PL está buscando esse posicionamento. Outros partidos, novos até, né, novos que eu digo com as mudanças de sigla, estão buscando esse espaço, estão encontrando esse espaço. O PSDB encontrar um caminho nessa polarização, eu acho difícil. É bem complicado. E assim, só falando da nossa região, a gente teve aí o falecimento do Bruno Covas, que era um líder ferrenho, né? e assim, de uma relevância incrível dentro do partido. A gente teve a saída do Alberto Mourão, que era outro ícone também do PSDB, que levava o nome há tantos anos, tantos anos à frente da Praia Grande, que é uma das cidades que mais evoluiu, se não a que mais evoluiu na nossa região. Então, só na nossa região, fora outros nomes que eu não vou ficar citando aqui, até para não expor tanta gente, mas que hoje em dia prefere nem se posicionar que faz parte do PSDB. E antes eram líderes aí que gritavam e levantavam a bandeira do partido a 4 cantos. Não, ficou sem representação. Eu acho que nessa polarização o PSDB ficou de coadjuvante, olha lá. Exatamente. 10 horas e 39 minutos, vamos a mais uma matéria. Casa avalia exame toxicológico obrigatório no caso de acidente de trânsito com vítimas. Depois do adiamento, volta à pauta da Comissão dos Assuntos Sociais, em reunião nesta terça-feira, o projeto PL 2854-2019, que determina a obrigatoriedade de coleta de preservação de material biológico para a realização de exames toxicológicos e etílico nas pessoas envolvidas em acidentes de trânsito que resultem em vítimas fatais ou mutiladas. A foto é de Orley Oliveira e a fonte é da agência Senado. César, me chama a atenção essa questão de que somente em caso de vítimas fatais, né, ou de pessoas que tenham sido mutiladas. Mas o que me chama a atenção é que se houver um abarroamento, um acidente e a pessoa estiver alcoolizada ou sob influência de qualquer outro tipo de substância, ela não é obrigada a fazer. Só que se essa pessoa faz uso disso, o que impede de um próximo acidente acontecer? Então, a grande preocupação, tudo bem, a gente entende que tem que ser feito, mas não é para fazer meia boca, né? Acho que tem que ser total, né? Também acho que o país, assim, você vê alguns lugares onde a lei seca de fato funciona, o estado do Rio de Janeiro é um deles. Você vê que as pessoas lá evitam de fato saírem de carro quando vão para alguma festa, algum barzinho, alguma balada, porque de fato a lei seca lá funciona. Eu acho que o Brasil ele precisa urgentemente trabalhar com um pouco mais de agressividade nas leis de trânsito. Você pega qualquer outro país no mundo em que teve uma redução drástica aí de acidentes de trânsito, especialmente com vítimas e vítimas fatais, não tem tolerância para determinadas situações, né? Violações. E o Brasil, você ainda abre exceção daqui, aí você está, não perde a carta por tantos anos, não. Assim, você vai preso, ponto. Ah, mas a multa é R$3.000. Não, pode ser 30, mas você vai preso, é um crime. E algumas outras coisas também que essa semana mesmo eu falava, a gente teve mais uma vez um desastre absurdo na Anchieta.
por conta de acidente envolvendo caminhões e veículos de passeio. Eu acho que já passou da hora, a Anchieta deveria ter a proibição, assim como a Imigrantes tem a proibição da rodagem de caminhões e carretas, a Anchieta tem que ter a proibição da rodagem de carro de passeio. Porque se um caminhão bate em outro caminhão, você tem muito ferro envolvido. A chance de se evitar um acidente fatal é maior. Agora, quando você pega um caminhão rodando com 45 toneladas só de carga, fora a sua tara, a chance de sobrar de haver um sobrevivente é muito pequena. Realmente então não muito... tem, é uma estrada mais perigosa, mais íngreme, em que rodam os caminhões com muita carga, muitos deles com uma manutenção péssima. E a gente tem isso constantemente. A gente, pelo menos um acidente gravíssimo por semana na Anchieta envolvendo o veículo de passeio. Então, Márcio, acho que já passou da hora da gente olhar o trânsito. Você vai para a Europa, você roda aí a 120, 140 por hora e não é o radar que faz a coisa acontecer, e sim a penalidade, a sanção ao que de fato mata. Então não é você rodar de repente numa velocidade maior, numa autoestrada, e sim você ter a decisão acertada onde você precisa ter cautela. Então é tolerância zero para álcool e droga no trânsito. Aí que tá. Vamos evitar, cara, rodar, misturar aí o veículo de carga pesada junto com o veículo de passeio. Eu ainda vou mais longe, César. Eu acho que você fez um apontamento aí importante, porque nós temos dois sistemas funcionando, o sistema Imigrantes e o sistema Anchieta, né? Então, você tem duas pistas de Anchieta, deixa uma só para descer os veículos pesados, né? Correto. E a outra pista inverte e põe para descer os ônibus que descem de São Paulo com lotação maior, que também correm risco diante dessa questão dos caminhões. Então você disse bem, vamos separar isso do trânsito. Um número absurdo de passageiros. Sim. Então vamos separar isso do trânsito. Carro de passeio é só pela Imigrantes, ok? Os caminhões descem só pela Anchieta. Mas para subir subo pela Imigrantes, que já é feito assim. Sim. Então eu acho que é um pouquinho de bom senso aí. Também acho analisar o sistema. Precisa de mais uma faixa, então se construa mais uma faixa, que o preço de se construir mais uma faixa não vale o preço de uma vida. Exatamente. A vida não tem preço. Então, e assim, não é uma vida, né, Márcio? São várias vidas e toda hora acontecendo. Então, alguma coisa precisa ser feita para ontem. Não dá para esperar e perder vida. E aí é que tá. É melhor você, de repente, pegar um pouco mais de trânsito, fazer a descida num tempo maior de duração do que nunca concluir essa travessia. Outra coisa que nós já apontamos aqui, a questão dos bolsões de estacionamento. Você vem aqui na Baixada. Não, você tem que ter um bolsão de estacionamento no Planalto, para evitar que se tenha tantos caminhões descendo ao mesmo tempo. Você pode ter esse controle dessa logística. O bolsão é realmente que consiga comportar em São Paulo e a descida sendo feita controlada, o número de caminhões controlados. É isso que precisa ser analisado. Sim. E não fazer um bolsão aqui embaixo, que o bolsão lá de cima não segura tanta gente assim. Tem bastante coisa, tem bastante gente boa, especialmente na Baixada Santista, aí trabalhando na questão de logística, na questão da melhora, só que por conta de conveniência política, muitas vezes sequer são ouvidos. Então eu acho que tem sim que as decisões começarem a acontecer, as mudanças começarem a ser um pouco mais drásticas e um pouco mais objetivas, e endurecer um pouco mais a legislação aí, porque a gente está perdendo muita vida e isso não tem o que justifique e nunca é bom para ninguém. Tem. Então, a de endurecer, é o que você falou, cria-se uma brecha, não está se criando uma definição que realmente... Não, está criando-se uma brecha. Só nesses casos que a gente pode fazer, nos outros não. E a gente precisa não ter ser tão flexível, né? É isso aí. É não, tem assunto que não tem assunto que não tem que haver flexibilidade. Quando você fala da vida humana, não dá para flexibilizar, porque quem perde não tem mais o que fazer. Não recupera. 10h46, vamos a mais uma matéria. Congresso buscará com o Executivo soluções para apoiar a Argentina, diz Pacheco.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou na tarde de ontem, segunda-feira, que seria egoísta e pouco inteligente da parte do Brasil virar as costas para a Argentina nesse momento de crise. A declaração se deu durante a visita do presidente argentino, Alberto Fernandes, ao Congresso Nacional. Pacheco trabalhará em conjunto com o Executivo para buscar soluções de auxílio ao país vizinho que enfrenta um período turbulento na economia. A Argentina representou, nós falamos disso ontem, quando anunciado da vinda do presidente, que é a quinta vez que ele, fora a posse, é a quinta vez que ele visita o país, que é um grande parceiro comercial e que passa por dificuldades. Realmente, o presidente do Senado foi muito assertivo quando ele falou que precisamos olhar, não precisamos virar as costas, precisamos olhar para a Argentina. E eu falo de olhar para a Argentina não só no auxílio aos irmãos, mas também para aprender o que foi feito errado na política econômica, que tem esse desastre. Uma inflação de mais de 115% ao ano. Agora, não se completou agora o ano e já está em 115%. Agora imagina, olha para a Argentina e vê o que foi feito de errado, qual foi o problema, qual foi o custo da pandemia para a Argentina e começa a observar os ajustes do país. Né? Não podemos deixar de não olhar, de não socorrer, mas não dá para não aprender, né? César? Perfeito, Márcio. Aí que tá, né? Eu acho que a primeira grande observação é essa. Precisamos aprender e ter com muita cautela aí gravado o que não devemos fazer. Porque a consequência a gente já conhece. Então não dá para cometer o mesmo erro esperando chegar num lugar diferente. Não dá, né? E a segunda coisa é isso, de fato, é um importante parceiro aí, econômico, é importante, é um vizinho em que a gente sempre teve aí um alinhamento muito bom. De certa forma, aí, há produções que são muito importantes e algumas até essenciais para o Brasil, e a troca é importante. Então, buscar alternativas aí de fomentar e de tirar, melhorar, na verdade, é deixar menos pior a situação do nosso vizinho aí, da Argentina, é importante, claro que sim. É claro que a gente só pode fazer isso com a nossa casa arrumada. Mas, e também a gente tem que saber que há um limite, né? A gente tem que saber até onde nossa perna pode chegar. Não dá para sair querendo ajudar. Primeiro, sem garantias. Segundo, sem critério. Porque senão daqui a pouco aí que tá. Quem está sofrendo e precisando de ajuda é o Brasil, que hoje já precisa. Aí a gente vai precisar de mais ajuda. Essa que é a verdade. Então eu acho que ele foi de uma coerência aí incrível. Precisamos, não dá para virar as costas, mas precisamos ajudar com a devida cautela, o devido critério. Sim, tem que ajudar, né? E dessa ajuda fazer com que as coisas melhorem para ambos, né? Porque acho que o Brasil teve, acho que foram 43 bilhões, de 46 contra 43, houve um positivo nessa balança comercial do Brasil. Porém, a gente sabe da crise que está acontecendo na Argentina. No ano passado, nós relatamos que uma pessoa encontrou uma valisa, né, uma bolsa com 75 mil dólares e se tornou milionário na Argentina. Pô, 75 mil dólares é uma grana considerável, mas não torna ninguém um milionário. Sim. Se fosse no Brasil, você não seria um milionário. E então, isso aconteceu para a gente ter uma ideia do que é a desvalorização. O dólar acho que é 0,03, alguma coisa assim. Então, realmente é galopante. E a preocupação do Brasil por estar com a Argentina nessa situação. E lógico, um homem inteligente aprende com os próprios erros, né? Um homem sábio aprende com erros dos outros. É isso aí. Não, é uma das principais forças aí do Mercosul. Então é importantíssimo aí que ver a Argentina se reerguendo para junto com o Brasil, Uruguai, Chile, a gente brigar e trazer aí a notoriedade, né, que a gente precisa até para melhor aí do investimento de forma global. Ficar de olho, senão a China chega logo lá. 10h51, temos mais matéria, Maria Clara? Estamos encerrando? 10h51, chegando ao finalzinho do Virtual News. César, alguma colocação, algum ponto para a gente dar? Não, eu acho, só me chama a atenção, Márcio, uma observação que eu precisava fazer. Eu vim ouvindo sobre essa, eu já tinha lido sobre isso ontem, eu vim ouvindo sobre isso hoje também.
me preocupa, eu já falei sobre isso em algumas outras oportunidades, me preocupa esse excesso de viagem do presidente Lula ao país do exterior. Lula de mel. Lula de mel. Exatamente, ele continua em Lula de mel, só que são 7 meses em Lula de mel. E precisa ser encerrado. Primeiro, para ele trazer, ele tem uma das coisas que traz muita vantagem ao presidente Lula é a capacidade de persuasão, né? De interlocução que ele tem. Ele é de fato muito convincente. Só que ele está buscando fazer isso nos países do mundo, lá fora de casa, e dentro de casa a gente está batendo cabeça. E aí atrapalha. Que adianta você querer trazer uma visita para sua casa e chega na sua casa, o funcionário não sabe que tem que abrir a porta, o outro não sabe que tem que limpar, o outro não sabe que tem que fazer a comida. Aí a visita chega e é mal atendida, é mal recebida. Você mostra uma coisa lá fora e exato. Então a gente está levando uma informação, vendendo uma imagem que de fato não está acontecendo, e muitas das vezes por falta de um articulador político. E que os governos anteriores do presidente Lula, em que ele esteve nessa mesma posição, tiveram sucesso exatamente por conta dessa boa articulação que ele tinha. Isso é um ponto. O segundo ponto é assim, que a gente tem gasto muito. Assim, no momento atual em que a gente vive, e aí volto a dizer, toda a bandeira e luta que o Partido dos Trabalhadores, em especial o presidente Lula, sempre carregou na sua história, isso enquanto ainda sindicalista, estão sendo contrariados pelas atitudes. O presidente Lula passou 2 dias hospedado na Europa, nessa última viagem. Esses 2 dias custaram ao Tesouro Nacional R$730 mil e R$30 mil só de Wi-Fi. Então a gente, assim, primeiro que eu não consigo entender, e segundo que a gente está extrapolando. R$30 mil de Wi-Fi. Queria entender o que justifica, porque eu não sei se enquanto país, a comitiva foi em quantos? Porque, Márcio, aí você gasta mais uma grana, porque quando você gasta R$700 mil então a gente tem que ser um pouco mais. Isso. E não é porque é o presidente Lula, porque de repente tem a impressão que eu estou tomando partido. Qualquer que seja, porque a gente também criticou muito o excesso de gasto com viagens. E quando é excesso de gasto, não são só muitas viagens, são muitas viagens e viagens caras no que diz respeito aos gastos na hospedagem. E com todo o envolvimento ali, equipe, alimentação... Cultura, segurança, tudo. E aí, um hotel que você gasta R$700 mil de hospedagem, não é possível que não tenha uma alimentação adequada, inclusive que se adeque às suas limitações de alimentação e etc. Porque aí você viaja, você ainda tem que levar o seu chefe para fazer a sua alimentação. Enfim, você gasta R$700 mil se hospedando e ainda mais o custo de toda a equipe para cozinhar, fazer e servir para você. Então não precisa ficar num hotel. Sabe, Márcio? Então eu acho que assim, a gente precisa ter um pouco mais de critério, um pouco mais de responsabilidade com dinheiro público. Porque a gente foi falado hoje aí, a gente está brigando e teve uma redução na pensão por morte, e porque assim, não havia critério no pagamento, não se conseguia levantar, assim, porque no frigir dos ovos não tem dinheiro, e a gente tem gasto aí sem critério e sem parâmetro, quando poderia reduzir, não digo nem evitar, mas o gasto podia ser bem menor, né? Então fica aí o alerta, fica aí o meu posicionamento a respeito desse assunto, que eu acho que de fato a gente está extrapolando um pouco, né? Além de estar deixando a nossa casa um pouco maltratada, e aí quando a visita que a gente foi lá convidar vem, acaba não percebendo tudo que a gente vendeu
Você falou disso bem. É interessante, eu acho que não vou ficar aqui colocando pitaco no que o presidente deve comer, ou a comitiva deve comer ou não. Mas vou chamar a época de Fernando Henrique Cardoso, que quando presidente, e nas recepções que fazia, né, na residência oficial do presidente da República, ele tinha uma chefe de cozinha que trabalhava essencialmente os pratos nacionais. Isso quer dizer que quem vem de fora do Brasil, quando chega no Brasil, quer comer, quer apreciar a culinária brasileira. Sim. E era isso que era ofertado. Se você vai a um outro país, eu acredito que uma das praxes seja você prestigiar a culinária daquele país, né? É uma forma de você mostrar... De ser até diplomático, né? Diplomático, vou receber até a culinária daquele Sim. país. Não vou levar o meu chefe de cozinha para cozinhar para mim. Eu acho que, né, tem esse tom, mas tudo bem. Agora me chama a atenção essa questão das diárias, né? São 2 dias, 700 e poucos mil reais. Mas é caro, mas tudo bem, mas o dinheiro não está saindo do bolso do brasileiro, né? E assim, Wi-Fi, 30 mil. É um tanto quanto inexplicável, né? É estranho, porque eu não sei lá fora, mas aqui quando você chega no hotel, você tem acesso ao Wi-Fi, você tem acesso a tudo. Mas tem que ter uma linha restrita para o presidente da República, porque ele não pode utilizar qualquer Wi-Fi, porque não sei. Tudo bem, né? Mas quanto ele ficou usando no Wi-Fi, meu Deus do céu? É aí que tá, Márcio. Eu penso que é um exagero e que... Quando você tinha Wi-Fi, o que você fazia? Você, pessoa física, gastaria? De forma alguma. Para eu gastar 30 mil reais de Wi-Fi, tem que estar faturando muito. Presidente Lula, como pessoa física, viajando como um cidadão e não como o chefe da pátria, gastaria? Então eu acho que é isso que a gente tem que... Assim, não tô nem falando... ele é o líder da nação, então... não estou falando para baixar o nível, o padrão. Mas mesmo mantendo um alto padrão nas suas viagens, nas suas hospedagens, não está demais? É muito dinheiro de você viajando, fazendo uma viagem de luxo, pagando do seu bolso, você não teria bastante conforto, mas gastando muito menos? Até entendo o presidente gastar, mas 700 mil... É muito. É muita gente, né? Agora você imagina quando chegar um outro avião com mais passageiros. Aí vai para a estratosfera, quer dizer... Gente, mas isso vai quebrar o país? Não é que vai quebrar o país. Mas isso mostra uma forma de observar e valorizar o dinheiro público. São nas pequenas coisas que a gente observa a possibilidade de melhora. Se você não conseguir entender que o seu pequeno gasto é um exemplo para que todos os outros sigam o seu exemplo, daqui a pouco tem prefeito indo para uma cidade vizinha gastando uma enormidade com hospedagem. E o que a gente precisa lembrar, Márcio, é o seguinte: o que derruba um orçamento, vamos jogar aí vamos fazer um comparativo aí com uma casa. O que derruba um orçamento numa casa não é a torneira, não é o banho que você toma, não é a descarga que você dá, não é a água que você gasta para lavar a louça. O que derruba o teu orçamento é o vazamento que você não dá atenção. É o excesso daquilo que você não utiliza. Você acha que não é funcionando sem ninguém em casa. Então, o problema maior não está no que você consome, na despesa necessária, e sim na despesa que você não dá atenção. Então isso é o que preocupa, porque o vazamento ele vai pingando, a torneira que fica pingando ali você não arruma, essa é uma despesa desnecessária e que você não dá atenção. E aí a sua conta de água vai aumentando cada vez mais. Então, se você não dá atenção a esse tipo de gasto, de despesa em uma viagem, no final da conta, porque não é uma viagem e não é uma pessoa que faz isso, são vários ministérios em várias viagens. E aí quando você coloca isso no orçamento anual, você percebe que realmente você tem um buraco, e aí a gente retoma uma coisa que a gente fala sempre. Então, hoje o país passa por um momento em que a despesa tem se elevado cada vez mais e que a gente não acha receita. Aumentar receita, a não ser que aumente imposto, produção, não há mágica.
Então você vai produzir Não mais, existe, exato, não existe mágica. Então hoje o trabalho fundamental que o governo tem que fazer é o corte de despesa. É que está difícil. E que está difícil. Lembrando que 3 meses de cartão da presidência, 12 milhões, está sendo investigado pelo TSU, está fazendo levantamento, a pedido da Câmara, né? A pedido dos deputados. 11 horas mais 2 minutos, chegando ao finalzinho, esse Virtual News de hoje. César, gratidão sempre, prazer tê-lo aqui. Márcio, é sempre uma honra, um prazer, eu que agradeço aí a participação, é sempre muito importante discutir aí assuntos relevantes, em nível mundial, muitas das vezes, em especial aqui da nossa região e país, e eu me sinto honrado em fazer parte desse time. Maria Clara, obrigado aí por todo o suporte técnico, e a você que nos acompanha aí, é pra e por você que a gente procura ser sério, estudar e falar aí da forma mais imparcial e sincera possível. Maravilha. O pessoal tem deixado algumas mensagens no YouTube, e as mensagens são mantidas. Nós não excluímos nenhuma mensagem, nós não respondemos as mensagens, nós entendemos que são opiniões, né? E não estamos ali para debater as opiniões, e sim receber as opiniões. Então, se você tem a sua tendência política, tem o seu político preferido, tem a sua ação preferida, pode estar lá colocando o seu comentário, não sendo ofensivo, não sendo respeitando as pessoas, e sim dando a sua opinião de forma coerente e certa, com certeza é sempre bem-vindo. É um espaço democrático e todos podem opinar sem sombra de dúvidas. É sempre um prazer. 11 horas mais 3 minutos, agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho, os cortes no Drops, para você acompanhar os melhores trechos do programa de hoje, e o programa na íntegra também no nosso site, no Facebook, no canal do YouTube. Tivemos transmissão hoje pelo YouTube? Não, hoje não? Então amanhã teremos transmissão ao vivo também pelo YouTube. 11 horas mais 3 minutos. Fique com Deus, uma excelente terça-feira e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.